Boa noite, eu sou a acadêmica Ana Carolina e nós ficamos responsáveis pelo grupo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O que é? O que seria? É um conjunto de leis e normas, né? Leis ou normas, na verdade, que foram propostas e feitas para serem realizadas com o objetivo de assegurar os direitos e deveres das nossas crianças e adolescentes e sempre manterem protegidos e assegurados de qualquer mal. Quem é o público, né? São as crianças e adolescentes. Crianças de 0 a 11 anos e adolescentes são aqueles que são que são maiores de 12 anos até 18 anos. Quando surgiu, né? Foi instituído pela Lei 8.069, de 3 de julho, se eu não me engano, quem estava governando na época, o governo da época era responsável, era o Fernando, né? Não lembro o sobrenome, mas enfim. A partir disso, surgiu, né, essa necessidade de ter esse Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que os maus para essas pessoas estavam acontecendo e nada estava parando, nada estava diminuindo isso, né? Então, determinaram essas leis. Eu vou falar um pouco de alguns artigos, mas quem vai mais a fundo é minha próxima colega. Mas é importante ressaltar que é nosso dever assegurar esses direitos. É dever de quem? É dever de nossa família, nossa comunidade e sociedade em geral e nosso poder público. No artigo 16, fala também sobre a liberdade das nossas crianças, direito de ir e vir, a expressão, o direito de brincar, ir a lugares públicos, a praticar esportes e a se divertir, né? O artigo 18 fala da proteção ao combate de tratamento desumano e violento e aterrorizante. Ou seja, tem grandes índices de violência, né? A situação atual em que estamos vivendo colocou inúmeras pessoas mais propícias, uma vez que estamos em isolamento social, né? Então, passamos mais tempo em casa com pessoas, né, agressivas em nosso lar, pode ser que tenha, né? E o artigo 56 também está relacionado a isso, que é o quê? Ele fala sobre a escola, que ela deve intervir ao perceber que está tendo maus tratos àquela criança, uma vez que ela chega machucada, né? Quando na época que estávamos indo, os educadores eles têm esse direito, eles têm esse dever, na verdade, né? De sim denunciar se algo de errado estar acontecendo. Por exemplo, faltas injustificadas e evasão escolar, coisa que não era para estar acontecendo. A educação é de suma importância na vida dessas crianças e ela tem uma atenção dobrada nessas leis. A educação tem as leis do artigo 53 a 59. Então, esses artigos, eles dizem respeito apenas à educação. Tem direito à educação, ao pleno desenvolvimento, ao ensino gratuito e o ensino com distância perto de sua casa. Porque nem todo mundo, né, nem todos nós, devido à desigualdade social, temos um automóvel para se locomover. Então, é sim direito da criança ter uma instituição gratuita perto de sua residência, para que ela possa ter acesso à educação e à informação. Então, são essas leis que nos ajudam a diminuir essa violência que infelizmente acontece, que as nossas crianças estão propícias. Nós estamos em um mês que está dizendo respeito ao combate de abuso sexual à criança e adolescente, né? E com certeza o Estatuto da Criança e Adolescente está inserido e ajuda sim a combater essa violência de alguma forma,
né? E temos aí informações, né? Só basta pesquisar que nós temos esse acesso a essa informação e a todos esses direitos e deveres que nossas crianças têm. Infelizmente, nem todos têm conhecimento em relação a esses deveres e esses direitos. Porém, nós temos uma proposta de intervenção para a resolução desse problema. Na minha pesquisa, eu encontrei que seria legal que os educadores disponibilizassem materiais nas escolas, uma vez que a escola é um órgão que, além de ser público e gratuito, que é um direito nosso, ele abrange inúmeras crianças, é o maior órgão que abrange, né, essas crianças. Então, esses educadores podem intervir de que maneira? A maneira organizando oficinas, vídeos, materiais educativos, palestras nas escolas. Assim, as crianças vão ter o conhecimento em relação ao que eles têm direito e se alguma coisa de errado estar acontecendo, eles poderem tomarem as medidas, né, que ajudam a combater essa situação de alguma maneira. Por isso, é importante nós estarmos sempre atentos às nossas crianças e nossos adolescentes. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar e o para que é que ele serve. O Conselho Tutelar ele foi criado em 1990 junto com o ECA. E ele foi criado para desenvolver um papel bem estratégico no meio disso tudo, que era avisar que os órgãos responsáveis estavam cumprindo o seu dever diante das leis do Estatuto. Quando é que o Conselho vai entrar ali trabalhando? Em que momento ele deve ser acionado? A partir do momento que você vê que uma criança está tendo os direitos dela violado, ou um adolescente, ou até mesmo que ela está sofrendo maus tratos, ou está sendo posta em perigo e está ali vulnerável, aí o conselho vai entrar em vigor. Como eu disse, o conselho ele foi criado apenas para que ele visasse que os órgãos responsáveis estavam cumprindo o trabalho dele diante as leis do ECA. Então, ele não vai fazer o atendimento, ele vai encaminhar essa criança a um órgão responsável e garantir que ele faça o atendimento adequado a essa criança ou a esse adolescente. O conselho ele vai trabalhar ali fazendo aconselhamentos, encaminhamentos, às vezes acompanhamentos de uma criança ou do adolescente ou dos pais que precisam de um suporte ali. Por exemplo, um aluno parou de ir para a escola ou está tendo um baixo desenvolvimento, a escola vai acionar o conselho tutelar, o conselho tutelar vai acionar os pais e vão ali conversar. O porquê o seu filho não está indo na escola? Por que essa criança está tendo baixas notas, não está desenvolvendo? O que está acontecendo? Como é que dá para ajudar? Às vezes eles fazem um encaminhamento para algum psicólogo ou para algum profissional de outra área da saúde. Às vezes o caso é um pouco mais sério, então eles jogam para o Ministério Público e o Ministério Público encaminha essa criança para algum juiz. Às vezes essa criança tem que ser levada para um abrigo e toda essa papelada, todo esse encaminhamento é feito pelo Conselho Tutelar. Ele vai estar ali protegendo a criança, protegendo os direitos dela, fazendo com que o órgão responsável cumpra o trabalho dele. Por exemplo, em uma festa ou em uma boate, não é o conselho tutelar que deve ser acionado para estar ali verificando quem é de menor, quem é de maior, quem pode ou não entrar. O conselho tutelar, ele não tem esse papel. Quem tem esse papel é a polícia e o dono do estabelecimento. Porque a maioria dos donos do estabelecimento, eles já são avisados que de menores não podem entrar ou não podem ficar depois de um certo horário que foi declarado às 10 horas e já teve algumas mudanças nesse horário com o passar do tempo. E o conselho tutelar vai só ver, tipo, por que essa criança estava na rua uma hora dessa? Cadê os pais dessa criança que não estavam com ela? O que ela está fazendo aqui? E a partir disso, ela vai encaminhar a criança. Então, o Conselho Tutelar trabalha nisso, em aconselhamento, encaminhamento, a entender a criança, sabe? E o que está acontecendo ali na vida dela. E protegendo ela de abusos, maus tratos, trabalho infantil.
O conselho é isso, gente. É o que eu tenho para explicar para vocês. Oi galera, boa noite, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Eu sou Janaína, vocês já devem me conhecer. Eu quero falar um pouco sobre o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. As minhas colegas já falaram anteriormente alguns aspectos, alguns pontos, e eu quero estar complementando aqui falando sobre alguns outros artigos que eu acho de grande importância. Voltando. O ECA, né, ele abrange algumas leis, artigos, né, de direitos e deveres fundamentais da criança e do adolescente, referentes à saúde, alimentação, esporte, lazer, educação, dignidade, enfim, são vários. Eu queria começar falando para vocês sobre o artigo 130. O artigo 130, ele fala o seguinte: o ECA protege crianças e adolescentes de abusos sexuais dentro de suas casas, afastando deles o agressor. Abuso sexual. É uma coisa que acontece muito. A gente que não presencia, não vê falar, mas acontece. A gente vê falar um pouco, mas não vê falar assim a cada hora, mas isso acontece muito. Anteriormente, o abuso sexual, gente, ele não era nem mencionado nas leis antigas, né, no Código Antigo. A situação irregular em que o menor de idade se encontrava, pela antiga lei, ela era considerada definida por maus tratos, castigos imoderados e situações que ofendessem a moral da pessoa, a moral do jovem ou da criança. O abuso sexual era considerado isso. Vocês estão me entendendo? Não era considerado abuso sexual. Não. Era considerado por isso. Por maus tratos, por castigos imoderados e situações que ofendessem a moral. Claro, o abuso sexual é tudo isso. Mas por que não era considerado a palavra já abuso sexual? Enfim, não era. Hoje, além de citar essa violência, né, sexual, o ECA, o Estatuto, ele já define as penalidades para quem praticar esse crime contra a criança ou adolescente. Ou seja, você fez, você paga. Você fez, você vai ser punido. Abuso sexual não é brincadeira, gente. É uma coisa que cabe a nós prestar muita atenção nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque pode acontecer com quem a gente menos imagina, sabe? Um pai, um irmão, um tio, um primo. Também não é só as mulheres que sofrem, os homens também, as mulheres não, as meninas, né? Crianças, adolescentes, os meninos também. Tanto gênero feminino quanto masculino. Então, cabe a nós prestar mais atenção. Tem um artigo também, 232, que diz assim: o ECA considera crianças e adolescentes como pessoas de direitos em situações peculiares de desenvolvimento. O antigo Código de Menores era voltado para as imposições que cabiam aos pais e responsáveis sobre diversas situações, sem levar em consideração o desejo dos adolescentes como seres autônomos. Com o ECA, o cenário mudou e agora há uma proteção ao desenvolvimento de cada indivíduo, sem submetê-los a possíveis traumas. Essa lei fala as crianças se desenvolver traumas por coisas que passam, né? Como que eu vou falar? No seu desenvolvimento, vexame, um exemplo, você fazer uma criança passar uma vergonha, um vexame, ela fazer alguma coisa que ela não se sente, sabe? Isso gera um trauma. Então, essa lei, ela cabe garantir, proteger e defender a criança ou adolescente exatamente desse tipo de coisa. Essa lei, ela abrange, né, esse comportamento, para não gerar possíveis traumas, né? Também tem o artigo 236, que fala: a rede de proteção começa a ganhar forma por meio do nascimento dos conselhos tutelares. Gente, o nascimento dos conselhos tutelares foi junto com o ECA. Ele não existia no passado, o conselho tutelar. Ele surgiu junto com o ECA para ampliar toda essa rede de proteção à infância, né? O antigo Código de Menores identificava as crianças e os adolescentes como menores de idade, consequentemente, indivíduos com menos direitos.
Eles tinham menos direito por ser menores de idade. Se pode isso? Enfim, é lei, né? Lei é lei. Então, graças a Deus, hoje isso já mudou. Hoje já tem a lei que mostra que as crianças e adolescentes, eles têm direitos, sim. Não é porque eles são de menor que eles têm menos direito, né? Hoje eles já têm direitos consideráveis. Ainda mais agora, né? Tendo esses órgãos competentes para lidar com essa categoria, tanto na prevenção da violação, quanto no enfrentamento dos direitos, né? Tem também o artigo 241, que é de grande importância, não é porque é o último, né? Mas é de grande importância. Crianças e adolescentes estão protegidos contra a venda ou exposição de conteúdo pornográfico envolvendo sua imagem. Essa fala da pornografia é um assunto que cabe ressaltar, né? A exploração sexual de crianças, adolescentes, naquela época também não era abordada no código, não tinha, entendeu? Lei para isso. Acontecia, ficava por aquilo mesmo, não tinha lei para defender as crianças dessas coisas. Hoje, graças a Deus, já tem, mas mesmo assim ainda acontece. A única menção que havia era de exploração em atividade contrária dos bons costumes, sem especificar de fato o que isso significaria. As crianças, elas eram expostas pornograficamente e não tinha lei para proteger, não tinha lei para falar disso, entendeu? Simplesmente acontecia. Tanto quanto o abuso sexual. O abuso sexual não tinha também lei, né? Ele não constava no antigo código. Mas graças a Deus hoje as coisas mudaram. Temos aí o ECA, um programa, um órgão competente para lidar com essas coisas, né? Para proteger, defender as nossas crianças, os nossos adolescentes. E também, gente, vou ressaltar aqui, cabe a gente prestar mais atenção, né? A prestar atenção na criança, no adolescente, que às vezes tá com tipo de... A gente fala, tá com frescura, muito quieto no canto, não fala. Vamos ficar ligados, cientes. E é isso, gente. É isso que eu queria falar. E obrigada. Tchau.